O verdadeiro fim de Adão e Eva, uma história oculta revelada. A narrativa que você conhece sobre Adão e Eva esconde detalhes profundos, esquecidos ao longo do tempo. Do pó ao silêncio eterno. O que realmente aconteceu nos últimos dias do primeiro homem e da primeira mulher? Quais revelações encontramos e o que permanece envolto em mistério? A saída do jardim foi apenas o início de uma jornada marcada por trabalho árduo, dor e arrependimento. Mas o fim de suas vidas carrega um simbolismo que transcende a mortalidade, apontando para a promessa de restauração divina. Prepare-se para descobrir verdades surpreendentes e emocionantes sobre o destino de Adão e Eva após a expulsão. A partida de Adão e Eva do Jardim do Éden marcou o início de uma nova realidade para a humanidade. A perda do paraíso trouxe transformações profundas, não apenas para eles, mas para toda a criação. O Éden, descrito como lugar de perfeita comunhão com o divino, tornou-se uma memória distante. Adão e Eva enfrentaram uma mudança radical, onde o trabalho árduo e a separação da presença divina se tornaram constantes em suas vidas. Como está registrado, e assim expulsou o homem, e pôs querubins ao oriente do jardim, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Ao serem colocados fora do jardim, perderam o acesso à árvore da vida, fonte de sustento eterno. A partir desse momento, a mortalidade tornou-se inevitável. O solo, antes fértil e abundante, agora exigia esforço para produzir alimento. Foi dito: com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Esta declaração destaca o peso da consequência divina sobre o trabalho humano, transformando o ato de sustento em um lembrete constante da desobediência. Adão, formado do pó pelo próprio divino, experimentou a dureza de uma terra que não mais produzia espontaneamente. Ele teve que aprender a cultivar, arar e lutar contra espinhos e cardos. Este contraste entre o cuidado inicial no jardim e o esforço fora dele enfatiza a gravidade da transgressão original. Da mesma forma, Eva enfrentou as dores do parto e o desafio emocional de criar filhos em um mundo transformado. As consequências dessa transição afetaram não apenas seus corpos, mas também suas almas, que agora ansiavam por uma comunhão perdida com o divino. Além das dificuldades físicas, a separação espiritual foi um dos aspectos mais profundos dessa nova fase. Adão e Eva, que caminhavam na presença do divino no jardim, agora precisavam buscar o Criador em oração e sacrifício. Essa distância não era apenas geográfica, mas uma barreira espiritual, como representado: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mesmo em meio a essa separação, o desejo de reconciliação permanecia vivo em seus corações, demonstrando o anseio humano pela restauração. Enquanto enfrentavam os desafios diários, Adão e Eva começaram a compreender a profundidade das palavras do divino no jardim. Cada esforço no campo e cada dor física se tornavam lembretes de que a transgressão tinha um preço alto. Porém, mesmo em meio à adversidade, havia sinais de esperança. A promessa feita, de que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, sustentava a fé de que a restauração ainda era possível. O impacto da expulsão do jardim não se limitou à geração de Adão e Eva. Eles foram os primeiros a experimentar as consequências da transgressão e, ao mesmo tempo, a viver sob a graça e misericórdia divina. A transição para uma vida fora do jardim foi marcada por desafios contínuos, mas também por oportunidades de transmitir aos seus descendentes os ensinamentos sobre o Criador e seu plano eterno. As marcas no corpo e no espírito. A consequência pronunciada após a transgressão não foi apenas espiritual, mas também uma realidade física que alterou profundamente o corpo humano e o ambiente ao redor. Ao declarar que amaldiçoada é a terra por tua causa, revelou-se que a harmonia perfeita da criação havia sido quebrada. Adão e Eva, criados à imagem do divino, experimentaram os efeitos dessa consequência em seus corpos, que antes eram perfeitos e imortais. Adão, que outrora cuidava de um jardim que produzia frutos em abundância, agora enfrentava um solo rebelde. O ato de arar a terra tornou-se um esforço extenuante, exigindo força e resiliência. Espinhos e cardos emergiam da terra, simbolizando o fardo da transgressão sobre toda a criação. Essa nova condição foi uma mudança radical para Adão, que sentia no cansaço do corpo o peso de sua desobediência.
A promessa de que ele retornaria ao pó de onde foi formado pairava sobre ele como um lembrete constante da fragilidade humana. Eva, por outro lado, sentiu as consequências da maldição em um nível profundamente pessoal. A dor no parto tornou-se não apenas uma experiência física, mas um reflexo do sofrimento causado pela separação do divino. Foi declarado: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos. Esse sofrimento não se limitava ao momento do nascimento, mas se estendia ao peso emocional de criar filhos em um mundo agora marcado pela transgressão e pela mortalidade. A deterioração dos corpos de Adão e Eva era inevitável. Antes da transgressão, a mortalidade não fazia parte da experiência humana. Seus corpos, criados para a eternidade, começaram a mostrar sinais de cansaço e envelhecimento. A força que sustentava sua vitalidade inicial foi gradualmente diminuindo, trazendo consigo dores, doenças e fraquezas. Essa realidade impactava não apenas suas capacidades físicas, mas também sua percepção de que o tempo de vida era limitado. A promessa divina de do pó vieste e ao pó retornarás começava a se cumprir em cada linha de expressão que surgia e em cada esforço necessário para continuar vivendo. A consequência também trouxe uma luta interna. A transgressão afetou o equilíbrio entre corpo, alma e espírito, criando um conflito que os acompanharia até o final de seus dias. Reflete-se sobre isso ao dizer: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Essa gemência era experimentada não apenas na natureza ao redor, mas dentro de seus próprios corpos, que agora enfrentavam os efeitos do cansaço, da fome e da vulnerabilidade. Apesar da severidade das consequências físicas, Adão e Eva não estavam completamente abandonados. O divino, em sua misericórdia, continuava a sustentá-los. Ele havia providenciado vestes de peles para cobri-los, um ato que simbolizava cuidado e provisão mesmo em meio ao julgamento. Essas vestes, feitas a partir de um sacrifício, prefiguravam a necessidade de restauração futura, uma mensagem sutil, mas poderosa, que acompanharia cada geração de sua descendência. A consequência sobre os corpos de Adão e Eva também teve um impacto profundo na maneira como eles enxergavam a vida. Cada dor, cada colheita árdua e cada momento de cansaço físico era um lembrete de que a criação aguardava algo maior, uma restauração prometida. Essa promessa sustentava sua esperança, mesmo quando enfrentavam os desafios diários de uma terra marcada pela consequência. A partida: Adão ou Eva primeiro? Adão, o primeiro homem, viveu uma vida longa e marcada por trabalho, aprendizado e o constante peso das consequências da transgressão original. Conforme mencionado, Adão viveu por 930 anos antes de retornar ao pó, conforme a sentença divina. Mas o que os textos revelam sobre os momentos finais deste homem que abriu as portas para a humanidade? Nos primeiros anos fora do Jardim do Éden, Adão demonstrou força e vigor. Ele era a personificação da criação divina, formado diretamente pelas mãos do divino, à sua imagem e semelhança. Mas, à medida que os anos passaram, o trabalho árduo, a luta contra a terra hostil e as exigências da sobrevivência começaram a cobrar seu preço. Seu corpo, antes imortal, começou a sentir os efeitos do tempo, do desgaste e da mortalidade. Esse processo de deterioração física não era apenas um reflexo do envelhecimento, mas também um lembrete constante da consequência pronunciada: com o suor do teu rosto comerás o pão, até que tornes a terra. Textos adicionais, como os apócrifos, oferecem uma visão mais íntima de seus últimos dias. Segundo esses relatos, Adão adoeceu gravemente, uma experiência que ele sentiu como a aproximação do fim. Esse momento trouxe não apenas o peso do físico enfraquecido, mas também uma profunda reflexão espiritual. Adão, que caminhara com o divino no jardim, estava prestes a enfrentar a realidade da separação final entre corpo e espírito. Sentindo o fim próximo, ele convocou sua família. Sentindo o fim próximo, ele convocou sua família, especialmente Sete, o filho que carregava a promessa de continuar a linhagem fiel. Sete, obedecendo ao pai, teria buscado a intervenção divina em favor de Adão. Foi então que, segundo os relatos, o arcanjo Miguel apareceu com uma mensagem clara: os anos que foram designados a teu pai estão se cumprindo. Essa revelação trouxe uma mistura de resignação e consolo.
Adão compreendeu que sua partida era inevitável, mas também que fazia parte do plano divino. O anjo, no entanto, não trouxe apenas uma mensagem de término, mas uma promessa de esperança. Adão teria uma visão do futuro, uma profecia que apontava para a restauração da humanidade. Essa visão, ligada à promessa original, mostrou a Adão que, embora ele tivesse sido o primeiro a cair, um Redentor viria para restaurar aquilo que foi perdido. A promessa de um Salvador trouxe conforto ao coração de Adão, permitindo que ele enfrentasse a partida com uma esperança renovada. Nos momentos finais, Adão estava rodeado por sua família, um reflexo da continuidade da criação e do plano divino. Eva, que compartilhou sua jornada desde o jardim até aquele momento, permaneceu ao lado dele, testemunhando o impacto da transgressão e da graça em suas vidas. A cena descrita pelos textos adicionais é carregada de emoção. Um homem que, embora tivesse desobedecido, também carregava o arrependimento sincero e a fé em um futuro restaurado. Adão, ao retornar ao pó, cumpriu a sentença divina e se tornou o primeiro a experimentar a partida física. Sua partida não foi apenas um evento biológico, mas também um marco espiritual. Ele representava a humanidade como o primeiro a cair e o primeiro a experimentar as consequências da transgressão. Ao partir, Adão também apontava para a necessidade de um Salvador, aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente e restaurar a comunhão perdida para sua família. A partida de Adão foi um momento de dor e reflexão. Sete e os outros descendentes reconheceram que a fragilidade do corpo humano era um lembrete constante da separação entre o divino e a humanidade. Eva, que compartilhara uma vida inteira com Adão, sentiu o peso de continuar sem ele, mas manteve a fé na promessa de que sua descendência traria restauração. A partida de Adão não foi o fim de sua influência, mas um ponto de transição na narrativa divina. Ele, que iniciou a humanidade, também iniciou a linhagem que levaria ao Salvador prometido. Sua vida e partida carregam lições profundas sobre obediência, arrependimento e a esperança de um futuro redentor. A busca de Eva por reconciliação após a partida de Adão. Eva carregou sozinha o peso de liderar espiritualmente sua família em um mundo marcado pela transgressão. A ausência de Adão, seu companheiro desde o início da criação, aprofundou ainda mais sua busca por reconciliação com o divino. Ela enfrentava a realidade da mortalidade, agora visível em cada aspecto de sua vida, e compreendia que seu próprio fim estava se aproximando. Embora a narrativa principal permaneça em silêncio sobre a partida de Eva, o simbolismo de sua jornada e as promessas divinas que a sustentaram iluminam os momentos finais de sua vida. Eva foi a primeira mulher a experimentar o sofrimento físico e emocional de viver em um mundo transformado. Desde o jardim, ela tinha ciência da sentença divina pronunciada: multiplicarei grandemente a tua dor na conceição, com dor darás à luz filhos. Essa declaração não apenas destacou o sofrimento físico do parto, mas também simbolizou a responsabilidade emocional de criar filhos em um mundo que havia perdido sua harmonia original. Eva sentia profundamente o impacto da transgressão em sua descendência, especialmente após a tragédia envolvendo Caim e Abel. No entanto, ela continuou a buscar o divino, sustentada pela promessa original, a esperança de que sua linhagem traria restauração. Embora a narrativa principal não descreva a partida de Eva, textos adicionais sugerem que ela faleceu pouco depois de Adão e foi enterrada ao seu lado. Essa narrativa destaca a unidade entre eles, tanto em vida quanto na partida, e reforça o papel de Eva como cofundadora da humanidade. No entanto, mais importante do que os detalhes sobre sua partida é o legado espiritual que Eva deixou para seus descendentes. Ela ensinou seus filhos e netos sobre o Criador e sobre a promessa divina de restauração, assegurando que o conhecimento do divino fosse transmitido às próximas gerações. Eva passou seus últimos anos em oração e reflexão, profundamente consciente do impacto de suas escolhas. Em momentos de arrependimento, ela buscava a presença do divino, reconhecendo que a desobediência no jardim trouxe sofrimento, mas também abriu caminho para a promessa da salvação. Eva foi a primeira a entender que o arrependimento sincero pode ser uma expressão de fé e que, mesmo em meio às consequências da transgressão, o divino continua fiel às suas promessas. O silêncio da narrativa principal sobre a partida de Eva também carrega uma significância teológica.
A ausência de detalhes exatos aponta para o foco das Escrituras na promessa maior da restauração e na linhagem que viria a cumprir esse plano divino. Enquanto a partida de Adão é mencionada, reforçando o cumprimento da sentença divina sobre a humanidade, a ausência de um relato sobre Eva sublinha o papel contínuo da linhagem humana em direção à restauração. O simbolismo na partida de Eva pode ser entendido em dois níveis. Primeiramente, como a mãe de todos os viventes, sua partida representa o impacto universal da transgressão na humanidade. Ela, que trouxe vida ao mundo por meio da maternidade, também experimentou a finitude da vida física, apontando para a necessidade de uma solução eterna para a mortalidade. Em segundo lugar, Eva simboliza o papel da mulher no plano divino, não apenas como progenitora, mas como portadora da promessa divina. Sua vida e partida estão conectadas ao triunfo do Redentor, aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. Nos momentos finais de sua vida, Eva encontrou consolo na promessa de restauração que havia sustentado Adão antes de sua partida. Textos adicionais sugerem que ela foi confortada pela fé na vinda de um Salvador e que sua partida foi serena, marcada pela paz de saber que sua linhagem tinha um propósito eterno. Sua despedida não foi apenas o encerramento de uma vida, mas a continuidade de um plano divino que apontava para a restauração final. A partida de Eva, embora não detalhada nas Escrituras, é um lembrete do impacto da transgressão e da misericórdia divina. Ela nos ensina sobre a fragilidade humana, a importância do arrependimento e a esperança na promessa divina. Eva viveu e partiu com a fé de que, apesar das consequências de suas escolhas, o divino permanecia fiel em cumprir seu plano de restauração. Seu legado ecoa através das gerações, mostrando que, até mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a graça divina é suficiente para sustentar e guiar. O simbolismo das partidas de Adão e Eva. As partidas de Adão e Eva representam muito mais do que o encerramento de suas vidas físicas. Elas simbolizam a profundidade das consequências da transgressão, a introdução da mortalidade na criação divina e a promessa de restauração que sustentaria a humanidade. Esses eventos, mencionados direta e indiretamente nas Escrituras, ecoam por toda a narrativa, carregando significados espirituais que apontam para o plano eterno do divino. Adão, como o primeiro homem, foi o primeiro a retornar ao pó, cumprindo a sentença divina declarada: porque tu és pó e ao pó tornarás. Sua partida simbolizou a ruptura da humanidade com a vida eterna e a comunhão direta com o divino. Adão, formado do pó pelo próprio Criador e sustentado pelo fôlego de vida, viu seu corpo sucumbir ao peso da transgressão. Esse ato de retornar ao pó é um lembrete constante da fragilidade humana e da necessidade de um Redentor que traria restauração. Eva, por sua vez, compartilhou do mesmo destino, mas sua partida carrega um simbolismo adicional, ligado à promessa original: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eva, chamada de mãe de todos os viventes, foi a portadora da esperança de que sua descendência traria a restauração. Sua partida simbolizou o sacrifício e a dor inerentes ao papel de trazer vida ao mundo em um estado de queda, mas também apontava para o triunfo prometido pelo divino. A união de Adão e Eva na partida, sugerida por textos adicionais, também carrega um profundo significado teológico. Assim como foram criados para complementar um ao outro no jardim, sua jornada até o fim da vida reflete a interdependência e o vínculo original estabelecido pelo divino. O fato de terem sido sepultados juntos, conforme os relatos adicionais, reforça a ideia de que, mesmo na mortalidade, eles permanecem como representantes da unidade da humanidade em suas falhas e na promessa divina de restauração. As partidas de Adão e Eva também têm um impacto universal. O apóstolo Paulo explica: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A partida de Adão não foi apenas pessoal, mas uma declaração sobre a condição de toda a humanidade. Assim, Adão e Eva, como os primeiros a partir, tornaram-se símbolos de nossa necessidade de salvação, ecoando a mensagem de que a transgressão traz a mortalidade, mas a graça divina traz a vida eterna. O simbolismo da partida de Eva também reflete sua conexão com a promessa de restauração. Embora sua vida tenha sido marcada por dores e desafios,
Ela viveu com a certeza de que o divino cumpriria sua palavra. Sua partida representa não apenas a mortalidade física, mas também o sacrifício inerente ao papel da mulher no plano divino, desde o jardim até o nascimento do Salvador. A esperança de Eva, mesmo em meio às dificuldades, reflete a fé na vitória sobre a transgressão. A partir das partidas de Adão e Eva, o mundo passou a ser marcado pela finitude e pela separação entre corpo e espírito. No entanto, esse estado de mortalidade não foi o fim da história. A promessa é clara, porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Essa promessa é o coração do simbolismo das partidas de Adão e Eva, o ponto de partida para o plano de restauração que culminaria no Redentor. As partidas de Adão e Eva, embora envoltas em julgamento, são também um lembrete da graça divina. O divino não apenas pronunciou a sentença, mas também providenciou uma promessa de restauração. O ato de cobri-los com peles de animais aponta para a necessidade de um sacrifício que reconciliaria a humanidade com o Criador. Esse ato prefigura o sacrifício do Redentor, cuja partida e ressurreição oferecem a vida eterna a todos os que creem. Assim, as partidas de Adão e Eva transcendem a experiência pessoal e se tornam um marco na narrativa. Elas revelam a gravidade da transgressão, a justiça divina e sua misericórdia infinita. Suas vidas, e eventualmente, suas partidas nos ensinam que, mesmo diante das consequências mais severas, a promessa divina é fiel e sua graça é suficiente para trazer restauração e esperança. A separação física e espiritual a partir de Adão e Eva não foi apenas um evento físico, mas também a introdução de um conceito profundamente espiritual, a separação entre corpo e espírito. Essa realidade, desconhecida antes da transgressão, tornou-se uma marca da condição humana. A harmonia entre corpo, alma e espírito foi desfeita, e a partida física foi acompanhada por uma separação espiritual que só poderia ser reconciliada por meio da graça divina. Quando o divino declarou, "Porque tu és pó e ao pó tornarás", ele estabeleceu a finitude da vida terrena. O corpo, antes imortal, estava agora sujeito à deterioração, ao desgaste, por fim, à partida. Adão, formado diretamente pelas mãos do divino, e Eva, criada de sua costela, experimentaram pela primeira vez o que significava ser frágil e mortal. A sentença divina não foi apenas física, mas carregada de implicações espirituais. A separação entre corpo e espírito refletia a ruptura maior, a separação entre o homem e o divino. Essa nova realidade não era apenas uma experiência pessoal para Adão e Eva, mas uma condição transmitida a toda a humanidade. A declaração explica que a separação física e espiritual, introduzida pela partida de Adão, se tornou uma característica universal da existência humana. A mortalidade, antes inexistente, agora reinava, e a humanidade inteira estava sujeita a esse ciclo de vida e partida. A separação física era visível e compreensível, o corpo retornava ao pó, encerrando a atividade física e sensorial. No entanto, a separação espiritual era ainda mais profunda e devastadora. Adão e Eva, que antes caminhavam com o divino no jardim, agora viviam em um estado de alienação espiritual. A explicação é clara, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Esse abismo espiritual era o verdadeiro impacto da partida, a desconexão com o Criador, que só poderia ser superada pela promessa de restauração. A separação entre corpo e espírito também trouxe à tona a necessidade de uma compreensão mais profunda sobre a eternidade. A alma, que não retornava ao pó, permanecia consciente, aguardando o desdobramento do plano divino. A dualidade, o corpo retornando ao pó e o espírito sendo recolhido, introduziu a noção de vida após a partida e a expectativa de uma restauração futura para Adão e Eva. Essa separação foi um lembrete constante da gravidade da transgressão. Eles compreenderam que a vida física era apenas uma parte da existência e que o destino eterno da alma dependia do relacionamento com o divino. Suas orações e arrependimentos eram uma expressão dessa compreensão. Eles ansiavam pela promessa de um Redentor que não apenas reconciliaria a humanidade com o divino, mas também restauraria a harmonia entre corpo e espírito. Essa promessa foi parcialmente revelada a Adão em seus últimos momentos. Segundo os textos adicionais, ele teria recebido uma visão do futuro, na qual o descendente prometido esmagaria a cabeça da serpente e restauraria aquilo que foi perdido.
Essa visão trouxe conforto ao reconhecer que, embora a separação física e espiritual fosse uma realidade presente, o divino já havia providenciado uma solução, o Redentor prometido desde o início. Seria aquele que venceria a mortalidade e restauraria a conexão perdida. A partida de Eva, embora menos documentada, carrega o mesmo simbolismo. Como a mãe de todos os viventes, ela representava a continuidade da vida física, mas também a vulnerabilidade da humanidade diante da transgressão e da mortalidade. Sua partida reforça o ciclo estabelecido: o corpo físico é temporário, mas a promessa de restauração transcende a experiência terrena. Eva, como Adão, viveu com a esperança de que sua descendência cumpriria o plano divino de restauração. A separação física e espiritual, introduzida pela partida, também apontava para a necessidade de um sacrifício perfeito. O ato do divino cobrir Adão e Eva com vestes de pele simbolizava a necessidade de expiação. Esse sacrifício inicial, que envolveu a partida de um animal, prefigurava o sacrifício do Redentor, que reconciliaria a humanidade com o divino. Assim, mesmo na introdução da separação, havia um vislumbre da restauração. A experiência de Adão e Eva ao enfrentar a separação física e espiritual não foi o fim da história, mas o início de uma narrativa maior. Suas vidas e partidas são um testemunho do impacto da transgressão, mas também da fidelidade divina em cumprir suas promessas. Eles nos lembram que, embora o corpo retorne ao pó, o espírito permanece na expectativa da restauração final, quando corpo e alma serão restaurados na eternidade. O impacto de suas partidas na descendência. As partidas de Adão e Eva não foram apenas eventos que encerraram suas vidas terrenas, mas também acontecimentos que moldaram profundamente a história da humanidade. A primeira experiência da mortalidade trouxe reflexões profundas para seus descendentes, especialmente no que diz respeito à relação com o divino, à continuidade da vida e ao peso da transgressão que passaram a carregar. Adão e Eva deixaram um legado que não apenas afetou diretamente seus filhos, mas também ecoou através das gerações. A geração imediata de Adão e Eva, composta por Caim, Abel, 7 outros filhos mencionados, experimentou de maneira direta as consequências da transgressão e da mortalidade. Eles foram testemunhas da finitude da vida e do cumprimento da sentença divina: porque tu és pó e ao pó tornarás. O impacto emocional da partida de seus pais trouxe um entendimento mais claro da fragilidade humana e da necessidade de buscar o Criador. Sete, em particular, desempenhou um papel importante na manutenção da conexão espiritual com o divino. A menção de que, durante os dias de Sete, os homens começaram a invocar o nome do Senhor sugere que a partida de Adão e Eva teve um efeito espiritual em seus descendentes, incentivando-os a buscar o divino de forma mais intencional. O exemplo de arrependimento e fé deixado por Adão e Eva, especialmente nos momentos finais de suas vidas, foi uma herança espiritual que influenciou a linhagem de Sete. Por outro lado, o impacto das partidas de Adão e Eva também foi observado na forma como a humanidade lidou com o peso da transgressão e a luta pela sobrevivência em um mundo transformado. A narrativa relata que a terra amaldiçoada da transgressão continuava a ser um ambiente hostil e desafiador para seus descendentes. Cada geração que veio após Adão e Eva enfrentava os mesmos espinhos, cardos e o trabalho árduo que seus pais inauguraram. Isso não apenas reforçava a realidade da sentença divina, mas também apontava para a necessidade de uma restauração futura. A linhagem de Adão e Eva, conforme narrada, é cheia de contrastes entre aqueles que permaneceram fiéis ao divino e aqueles que se afastaram. A história de Caim e Abel exemplifica a profundidade do impacto da transgressão na humanidade. A inveja e o assassinato, que marcaram a relação entre os irmãos, são reflexos diretos da corrupção introduzida pela queda. No entanto, a linhagem de Sete e seus descendentes trouxe esperança, mostrando que, mesmo em meio à transgressão, o divino ainda estava presente e ativo em seu plano de restauração. Outro aspecto significativo do impacto das partidas de Adão e Eva é a transmissão da promessa original, a esperança de um Redentor. Essa profecia passou de geração em geração como um lembrete da graça divina e da esperança de um Redentor que esmagaria a cabeça da serpente. Seus descendentes viviam com essa expectativa, aguardando o cumprimento da promessa divina. A longa vida de Adão, que se estendeu por quase 1000 anos,
Também permitiu que ele testemunhasse o início de várias gerações de sua linhagem. Ele viu seus filhos, netos e bisnetos nascerem, crescerem e enfrentarem os desafios de um mundo marcado pela transgressão. Esse tempo prolongado de vida permitiu que ele transmitisse diretamente as verdades que aprenderá com o divino, bem como a importância da fé e do arrependimento. Mesmo após sua partida, essas lições continuaram a moldar a espiritualidade e as escolhas de seus descendentes. Eva, como mãe de todos os viventes, também desempenhou um papel essencial na formação espiritual de seus filhos. Seu testemunho de arrependimento, sua busca por reconciliação com o divino e sua fé na promessa divina deixaram marcas indeléveis em sua descendência. Embora a narrativa principal não entre em detalhes sobre sua influência após a partida de Adão, é evidente que ela continuou a ser uma figura central na vida de seus filhos, transmitindo-lhes a história do jardim, da queda e da graça divina. As partidas de Adão e Eva também inauguraram um novo paradigma na relação entre a humanidade e o divino. Seus descendentes aprenderam que a vida era passageira e que a partida era inevitável, mas também que o divino permanecia fiel em suas promessas. Essa tensão entre mortalidade e esperança moldou a espiritualidade das gerações subsequentes, que passaram a buscar o divino não apenas como Criador, mas também como Redentor. O impacto das partidas de Adão e Eva foi, portanto, ao mesmo tempo trágico e cheio de esperança. Elas marcaram o início de uma humanidade que agora vivia sob as consequências da transgressão, mas que também carregava a promessa da restauração. Cada geração que se seguiu enfrentou os desafios deixados por seus antepassados, mas também teve a oportunidade de experimentar a graça divina e contribuir para o cumprimento de seu plano eterno. O legado e a promessa de restauração. O legado de Adão e Eva transcende suas vidas e partidas, estendendo-se através das gerações como um testemunho das consequências da transgressão e da fidelidade divina em cumprir suas promessas. Apesar de sua queda, suas vidas representam a essência da condição humana, fragilidade, arrependimento e a esperança na restauração. A história de Adão e Eva não termina com sua partida, ao contrário, é o ponto de partida para o plano divino de restauração. Desde o início, Adão e Eva carregaram um papel único na criação. Eles foram os primeiros a desfrutar da comunhão direta com o divino e também os primeiros a experimentar as consequências da desobediência. Essa verdade fundamenta o valor intrínseco da humanidade, mesmo em um estado de queda. Apesar de terem falhado, Adão e Eva ainda refletiam a imagem divina, e seu legado espiritual ecoou através das gerações. O impacto de suas escolhas não foi apenas negativo. A promessa original ofereceu uma esperança que se tornou a base da fé da humanidade. Esse versículo profético estabeleceu a expectativa de um Redentor que esmagaria a cabeça da serpente e restauraria a comunhão perdida com o divino. Adão e Eva viveram com essa esperança e transmitiram essa promessa a seus descendentes. A linhagem de Adão e Eva, traçada através de Sete, é particularmente significativa. A narrativa conta a genealogia que leva a Noé, Abraão e, finalmente, a Jesus Cristo. Cada geração foi um testemunho da fidelidade divina em preservar sua promessa, mesmo em meio a um mundo marcado pela transgressão. Adão e Eva foram os primeiros a testemunhar a graça divina ao serem cobertos com vestes de peles, um ato que prefigurava o sacrifício necessário para a restauração. Esse gesto simbolizava a provisão divina e a antecipação do sacrifício do Redentor. O legado de Eva, como mãe de todos os viventes, também é profundo. Sua maternidade, embora marcada por dores e desafios, simbolizava a continuidade da vida e a transmissão da promessa divina. A linhagem que surgiu de Eva trouxe não apenas a humanidade, mas também a esperança de restauração. Cada nascimento em sua linha genealógica era um passo em direção ao cumprimento do plano divino. Adão e Eva também deixam um legado de aprendizado espiritual. Seus erros e arrependimentos são lições vivas para a humanidade sobre a gravidade da transgressão e a necessidade de um relacionamento com o divino. Eles foram os primeiros a experimentar a alienação causada pela desobediência, mas também os primeiros a experimentar a graça restauradora divina. Essa dualidade reflete a complexidade da condição humana e a beleza do plano redentor divino. A comparação destaca que, embora Adão tenha introduzido a transgressão no mundo, Cristo trouxe a salvação. O primeiro Adão é um lembrete da queda, enquanto o segundo Adão,
Cristo é a garantia da restauração. A narrativa de Adão e Eva, portanto, aponta diretamente para a boa notícia, mostrando que o divino nunca abandonou sua criação, mesmo após a queda. Por fim, o legado de Adão e Eva nos ensina que, mesmo em meio às consequências da transgressão, o divino permanece fiel. Eles são um testemunho vivo de que o julgamento divino nunca é separado da graça. Suas vidas e partidas representam tanto o custo da transgressão quanto a certeza da restauração. A promessa feita a eles no jardim foi cumprida em Cristo e é através dessa promessa que toda a humanidade encontra esperança. O impacto do legado de Adão e Eva ainda ressoa hoje. Eles nos lembram que, embora sejamos frágeis e imperfeitos, o Divino nos criou à sua imagem e nos chamou para um relacionamento com Ele. Suas histórias nos convidam a refletir sobre nossas próprias vidas, nossas escolhas e a esperança que temos no Redentor prometido. A história de Adão e Eva é mais do que um relato de criação e queda, é um testemunho da condição humana, de nossa fragilidade diante da transgressão e da fidelidade divina. Suas vidas, marcadas pela ruptura e pela esperança, refletem a jornada de toda a humanidade, uma busca incessante por restauração e reconciliação com o Criador. Cada escolha deles, cada momento de arrependimento e cada promessa divina cumprida apontam para um plano maior, onde a transgressão não tem a palavra final. Adão e Eva nos ensinam que, mesmo diante das consequências mais severas, o Divino não nos abandona. Ele cobre nossas falhas, sustenta nossas fraquezas e nos oferece a promessa de vida eterna através de seu plano redentor. Suas partidas, embora trágicas, são também um marco de esperança, pois prenunciam a vinda de Cristo, o Salvador que trouxe restauração e vida abundante. Ao refletirmos sobre essa história, somos convidados a olhar para nossa própria jornada. Assim como Adão e Eva, carregamos as marcas da transgressão, mas também a promessa da graça. Que possamos aprender com suas vidas a buscar o divino com humildade, a viver com arrependimento genuíno e a confiar na certeza de que, em Cristo, somos chamados à restauração. Afinal, a narrativa deles não é apenas o começo da humanidade, mas também o início de uma promessa que continua viva em nós. A história de Adão e Eva nos lembra que, mesmo diante do peso da transgressão, o Divino estendeu sua graça e ofereceu a promessa de restauração. Essa mesma graça está disponível para você hoje. Se você sente que se afastou dos caminhos do Senhor ou deseja iniciar uma nova jornada em direção à salvação eterna, saiba que Jesus Cristo está de braços abertos, pronto para receber. Comente abaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Esse ato simples pode ser o início de uma transformação eterna. E se você já entregou sua vida a Cristo, escreva amém nos comentários.